Quadrado e triângulo, professor. Ah, falei já, né? Beleza, então. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver onde eu parei exatamente. Se eu não me engano, são 6 ou 8 São oito. rotações que você demonstrou. São 8 simetrias, né? Isso. Triângulo. Ah, tá, falei, né? Tá aqui. Eu comecei a falar sobre subgrupos, foi? Sim, o senhor Sim, senhor. O senhor começou. até deixou como tarefa para casa também. Ah, tá. Eu achava que eu Definir não e tinha exemplificar. falado. Ah, beleza. Acho que eu parei bem aqui, né? Tá. Então vamos lá. Então a gente já sabe o que é um subgrupo, né? Subgrupo, é, de maneira informal, é um grupo dentro de um grupo maior, né? Vamos dizer assim, né? Definição formal é um subconjunto não vazio de um grupo, em que a operação do grupo é fechada nesse conjunto, nesse subconjunto, e esse conjunto com a operação do grupo é um grupo. Tá? A gente viu isso. Vimos exemplos, e eu parei bem aqui, né? Todo grupo tem pelo menos dois subgrupos, né? Que são os subgrupos que a gente chama de subgrupos triviais, tá? Que é o próprio grupo e o subgrupo formado pelo elemento neutro do grupo, tá? Esses dois subgrupos aqui sempre vão existir para qualquer grupo, tá? Quando o grupo tem algum subgrupo diferente desses dois, esse subgrupo ele é chamado de subgrupo próprio, tá? Ok. Mas será que toda vez que a gente tiver um subconjunto não vazio de um grupo, e eu quero saber se ele é subgrupo, eu vou ter que verificar o fechamento da operação, e vou ter que verificar se ele com a operação do grupo é um grupo, né, que dá um trabalho, né, dá um certo trabalho. Não, a gente vai usar algumas ferramentas para verificar se um dado subconjunto não vazio de um grupo é um subgrupo, que é o que a gente chama de teste de subgrupo, tá? Eu coloquei aqui como um teorema, tá? Então, o que que diz o teste de subgrupo? Esse é um dos testes, tá? Tem outros testes que a gente vai ver depois. O teste diz o seguinte, né? Um subconjunto não vazio H do grupo G é um subgrupo se e somente se é válida a condição A estrela B' pertence a H para todos A e B pertencentes a H. Tá? Então, o teste funciona da seguinte forma. Né? Eu tenho um subconjunto não vazio de um grupo. Subconjunto H não vazio de um grupo. Eu faço esse teste aqui, ó, eu verifico que A estrela B' pertence a H, para todos os A e B pertencentes a H, então eu posso concluir que esse subconjunto não vazio é um subgrupo. Tá? Então esse é o teste. Reforçando, eu tenho um subconjunto não vazio, eu pego dois elementos genéricos, A e B desse subconjunto não vazio do grupo, e opero um com simétrico do outro. Né? A estrela B' é o A operado com simétrico de B. Se o resultado dessa operação ainda estiver em H, eu posso concluir que H é um subgrupo de G. Tá? Notem que é um teorema, é se e somente se, né? Vale a ida e a volta. Reciprocamente, se eu já tenho que H é um subgrupo de G, então isso aqui sempre vai acontecer. Né? Um elemento de H operado com simétrico de outro elemento de H sempre vai estar em H. Tá claro, pessoal? Como que é o teste? Vamos demonstrar, né? Se somente se, então a gente precisa provar a ida e a volta, né? Vamos primeiro provar a ida. Na ida, qual é a nossa hipótese? A gente vai supor que H é um subgrupo de G, né? E a nossa tese é essa, né? Que A estrela B' pertence a H para todos A e B pertencentes a H. Precisa provar isso na ida. Tá? Então vamos pegar dois elementos genéricos de H, vou pegar a própria A e B aqui, sejam A e B pertencentes a H. Tá? Como eu estou supondo que H é um subgrupo de G,
Então eu sei que o H, com a operação do grupo, que é a operação estrela, ele é um grupo, né? Se é um grupo, então, e também eu sei que a operação estrela é fechada em H, né? Então eu sei que se o A e B pertencem a H e H, com a operação do grupo, é um grupo, né? Então eu sei que o A e o B' pertencem, deixa eu só ajeitar isso aqui. Vou colocar assim, ó, H, grupo, tá? Então eu sei que se A e B pertencem a H, o A e o B' pertencem a H, né? Porque eu estou supondo que H é subgrupo, logo ele é um grupo, né, com a operação do grupo G. Então, se eu tenho dois elementos de H, eu sei que o simétrico de B vai pertencer a H. A gente viu que o simétrico do subgrupo é o mesmo simétrico dele no grupo, né, na aula passada. E como H é subgrupo, também vale o fechamento da operação, né? Ou seja, quando eu faço A estrela B', como A e o B' são elementos de H, A estrela B' pertence a H. Porque eu sei que a operação estrela é fechada em H, né? Pelo fato de H ser subgrupo. Então, assim provamos a ida, né? Agora temos que provar a volta. Na volta, a gente vai supor que H é um subconjunto não vazio que tem essa propriedade aqui, ó. H, diferente de vazio, subconjunto de G, e que tem essa propriedade, A estrela B' pertence a H para todos A e B pertencentes a H. E a nossa tese é que H é subgrupo, a gente tem que provar que H vai ser um subgrupo. Tá, pessoal? A volta. Ora, para ser o subgrupo, a gente já sabe a definição, né? A operação tem que ser fechada e H com a operação do grupo tem que ser um grupo. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, o que a gente verifica aqui primeiro? O que a gente observa aqui inicialmente? A gente Professor, observa o seguinte. Oi, esse belinha seria o que mesmo? simétrico de B, no grupo. Ah, certo, certo. No grupo G, porque G por hipótese é um grupo. Tá? Tá. Então é o seguinte, vocês concordam que A estrela, A linha, supondo que o A pertence a H, tá? A pertence a H, tá? Então, se o A pertence a H, o A estrela linha pertence a H, por que isso? O A operado com seu simétrico é o neutro, não é isso? Sim, mas antes disso, tudo bem. Vou até acrescentar essa informação. A estrela, a linha, é o neutro, concordo. E eu estou afirmando que pertence a H. Ó, o neutro do grupo, o E, eu estou afirmando que ele pertence a H. Porque o A estrela linha, eu estou afirmando que pertence a H. Agora, por que eu posso concluir que A estrela linha pertence a H? Porque o senhor já afirmou que o A pertence a H, ele já é um elemento Uhum. de H. Sim, mas o que eu sei sobre H? Eu sei que vale isso aqui, ó, que o A operado com simétrico de qualquer outro elemento de H pertence a H. É só isso que eu sei. Aí eu estou afirmando que se o A pertence a H, então ele operado com seu simétrico pertence a H. Agora, por quê? Por isso, pessoal. Por isso aqui, ó. Se eu pegar quaisquer dois elementos A e B de H, um operado com simétrico do outro, vai estar em H. Quais foram os dois elementos que eu tomei? Na verdade, eu tomei só um. Eu fiz B igual a A. Ó. Tomei A e A. Né?
quando eu faço B igual a A, né, pertencente a H, obviamente, a estrela linha vai pertencer a H. Não é verdade? Mas o que é a estrela linha? É o neutro. Portanto, o neutro pertence a H. O neutro do grupo G pertence a H. A gente acabou de mostrar isso. B? Tá? Foi isso? Foi? Eu não ouvi. Alguém falou uma coisa, mas eu não consegui entender tudo. O senhor chamou a linha de B? Eu peguei aqui, ó, B igual a A. O A não é um elemento, não estou supondo que é um elemento de H. Ó, A é um elemento de H. Aí eu tomei esse B aqui, ó, da forma que está aqui, ó, que é a minha hipótese. Eu tomei o B igual ao A. Pode, claro, se o A pertence a H, né, eu posso fazer B igual a A. Quando eu faço B igual a A e jogo aqui na minha hipótese, A estrela A' vai pertencer a H. Não é verdade? Mas o que é A estrela linha? É o neutro do grupo. É o E. Então o E pertence a H. Ok? Além disso, nós temos o seguinte, ó. Acabei de concluir que o E pertence a H. Se eu tomar um B pertencente a H, como eu já sei que o E pertence a H, então, pela minha hipótese, essa hipótese aqui, ó, que eu estou usando sempre, o E operado com o simétrico de B, que é o B', vai pertencer a H, mas é operado com o simétrico de B, que é o B', é o próprio B', então o B' pertence a H. Tá? Eu já sei que o E pertence a H, eu estou supondo que o B pertence a H. Pela minha hipótese, quando eu opero dois elementos de H dessa forma aqui, um operado com o simétrico do outro, o resultado vai estar em H. Então, E pertence a H, B pertence a H. Então, E operado com o simétrico de B, ou seja, a estrela B', que é o próprio B', pertence a H. Tá? Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos que o A pertence a H, que o E pertence a H, e que se o B pertence a H, o B' também pertence a H. Ou seja, na verdade, o simétrico de qualquer elemento de H vai pertencer a H. Né? Portanto, o que nós concluímos disso aqui? Ó? Como o vale o fechamento, como o A e o B' pertencem a H, ó, quando eu faço A estrela B', que é igual a A estrela B, pertence a H. Né? Usando novamente a minha hipótese aqui. Tá, olha só. O A pertence a H, né? E nós provamos bem aqui que se o B pertence a H, o B' pertence a H. Ou seja, resumindo, o A e o B' pertencem a H. Como esses dois caras são elementos de H, quando eu opero um com o simétrico do outro, quando eu opero o A com o simétrico de B', pela minha hipótese aqui, o resultado vai estar em H. Mas o que é A estrela B'? É A estrela B. Portanto, se o A e o B pertencem a H, nós acabamos de concluir, né, através dessas manipulações, que o A estrela B pertence a H. Portanto, a operação estrela é fechada. A operação estrela é fechada em H. Né, que é a primeira condição para ser subgrupo. Além disso, pessoal, olha só, por hipótese, H é um subconjunto de G. Né? Se vale, como G é um grupo, vale a associatividade da operação estrela em G. Ora, se vale a associatividade da operação estrela em G e H é um subconjunto de G, vale também a associatividade em H. Certo? Certo? Ó, vou até escrever aqui, ó. Se A, B e C pertencem a H, então, como H é um subconjunto de G, então A, B e C pertencem a G, que G é um grupo. Se G é um grupo, então é verdade que A estrela B estrela C é igual a A estrela B estrela C, ou seja, vale a associatividade em H, né? Da operação estrela em H, que é o primeiro axioma de grupo. Nós provamos aqui em cima que o neutro pertence a H, né? Neutro pertence a H. O neutro do grupo G pertence a H.
E é verdade que se o A pertence a H, então o A pertence a H, a gente sabe que o E pertence a H, né? E a gente sabe que, como é o neutro do grupo G, A estrela E é igual a E estrela A, que é igual ao próprio A. Portanto, E é o elemento neutro, né? Em H, né? A gente viu aqui em cima que ele pertence a H. E a gente provou também que se o elemento B pertence a H, o seu simétrico, né, o simétrico dele em G pertence a H também, né? Portanto, se o A pertence a H, colocar B para ficar no padrão que está ali em cima. Se o B pertence a H, B' pertence a H. E além disso, a gente sabe que como G é um grupo, né, B estrela B' é igual a B' estrela B, que é igual ao neutro, né? No caso a gente viu que é o neutro de H porque ele pertence a H. Conclusão. O H com a operação estrela é um grupo, né? São válidos os axiomas de grupo. Portanto, vale a volta também, né? Se eu tenho um subconjunto não vazio de um grupo e eu verifico que isso aqui acontece, pessoal, né? Esse aqui é o teste de subgrupo que a gente faz. A gente verifica que é um subconjunto, a gente tem um subconjunto não vazio do grupo, a gente faz esse teste. Se isso aqui acontecer, a gente pode concluir que H é um subgrupo desse grupo dado, o grupo G. Tá? Tá, mas como é que fica esse teste na notação aditiva, no grupo aditivo e no grupo multiplicativo? Tá aqui, ó, já até coloquei, ó. Se o grupo G for um grupo aditivo e H for um subgrupo de G, então H é um subgrupo de G, se somente se, né? Olha só, como é que é a forma geral do teste aqui é A operado com simétrico de B, né? Aqui no caso a operação genérica estrela, né? No grupo aditivo a operação é a soma, né? Então o A operado com simétrico de B vai ficar como? Vai ser A mais, né? Que a operação é mais. Quem é o simétrico de B no grupo aditivo? Menos B, né? Que isso a gente sabe que é A menos B, né? Então, ó, no grupo aditivo, o teste fica assim, ó, A menos B, se A menos B pertence a H para todos, A e B pertencentes a H, eu posso concluir que H é subgrupo de G. E vice-versa, né? Se H é subgrupo de G, vale isso aqui. Tá? No grupo multiplicativo, fica a seguinte notação, H é subgrupo de G, se somente se A vezes B menos 1 pertence a H para todos A e B pertencente a H, né? Novamente, ó. De forma geral é assim, é A operado, né, A estrela B', né? Mas como o grupo é multiplicativo, é a operação é vezes, né? E no caso do grupo multiplicativo, a gente chama o simétrico de inverso, né? Fica A vezes B é menos 1. Então, se eu tenho um grupo multiplicativo, eu quero verificar que ele é um subgrupo, eu faço esse teste, né? Eu faço A multiplicado pelo inverso de B. Se o resultado estiver em H, posso concluir que H é um subgrupo. E vice-versa, se H é um subgrupo, vale esse teste, né? A vezes B menos 1 pertence a H para todos A e B pertence a H. Vamos ver uma aplicação, né? Do teste. Eu uso esse exemplo aqui, ó. Definido em R2 a soma da seguinte forma. Ó, R2, todo mundo conhece o R2. Eu vou definir uma soma em R2. Eu tenho dois elementos de R2, aqui os pares de coordenadas A e B, e C e D. Né? Eu defino a soma da seguinte forma. Ó. O par de coordenadas AB somado com o par de coordenadas CD é o par de coordenadas A mais C, B mais D. Eu somo coordenada a coordenada. Eu somo a primeira coordenada desse com a primeira desse, e a segunda desse com a segunda desse. Tá? A gente viu, né? Inclusive eu acho que isso aqui foi um exemplo que nós vimos, quando eu comecei a falar sobre grupos. O R2 com essa soma definida, ele é um grupo, tá? Isso aqui já é um fato, eu estou afirmando que é um grupo. Ninguém precisa verificar que é um grupo. O que eu quero verificar é se o conjunto H definido dessa forma aqui, ó, como é que foi definido o conjunto H?
Conjunto H é formado pelos elementos de R2, né, os pares da forma XY de R2, tais que Y é igual a 2x, ou seja, a segunda coordenada é o dobro da primeira. Tá? E eu quero verificar se esse conjunto ele é um subgrupo desse grupo aqui, do grupo R2 com essa soma. Aí eu vou colocar o teste de subgrupo aqui só para vocês lembrarem, ó. Eu vou deixar vocês tentando fazer. Como é que é o teste de subgrupo? Ó, se eu tenho dois elementos, A e B, se A estrela velhinha pertence a H para todos A e B, antes disso, na verdade, ó, primeiro eu tenho que ter um subconjunto do grupo, né? Diferente de vazio. Né? Aqui G, uma operação estrela, é um grupo, tá? Primeiro passo é esse, o H tem que ser um subconjunto de G não vazio. Se A estrela abelhinha pertence a H para todos A e B pertencentes a H, então eu posso concluir que H é subgrupo de G. Então é esse teste que vocês vão fazer. Vocês vão pegar dois elementos de H. Antes disso, tem que primeiro ver se é H, né? Ora, obviamente o H aqui, ele é um subconjunto de R2, vocês concordam, né? Os elementos, da forma que ele foi caracterizado, os elementos são pares de R2, né? Então, claro. E ele é não vazio. Por que eu posso afirmar que o H é diferente de vazio, pessoal? Para um conjunto ser diferente de vazio, ele tem que ter pelo menos um elemento. Me digam um elemento de H, só um basta. Me digam aí. O par de coordenadas 0, 0 pertence a H? Pertence, professor. Sim, né? Por quê? Porque a segunda coordenada desse par ó, é o dobro da primeira. É verdade que o 0 é igual a 2 vezes 0. A segunda coordenada é o dobro da primeira. Portanto, o H é um subconjunto de R2 não vazio. Agora eu quero que vocês façam essa segunda parte do teste. Ó. Vocês vão pegar dois elementos de H. Vamos pegar aqui dois pares, né? Um de coordenadas x e y e o outro de coordenadas zw, pertencentes a H. Eu quero que vocês verifiquem se, ora, se esses dois elementos aqui pertencem a H, vocês já sabem que a segunda coordenada é o dobro da primeira. Então, y igual a 2x, vocês podem substituir aqui depois, e o w igual a 2z. Eu quero que vocês verifiquem se quando eu opero no caso, o primeiro par aqui, com o simétrico do segundo par, no caso, o simétrico desse par, do par de coordenadas ZW é o par de coordenadas menos, é o menos, né, o simétrico do par de coordenadas ZW aqui. Eu quero saber se isso aqui, eu vou colocar uma interrogação porque eu não sei se vale, quero saber se isso aqui pertence a H. Ainda continua, é um par, vai resultar num par que pertence a H. Tá? Pense aí um minutinho, porque é o tempo que eu vou tomar uma água ali e volto, que eu falei demais, tá? Tentem mostrar, verificar isso aqui. Se o resultado dessa conta ainda está em H, tá? Já eu volto.
E aí, pessoal, pertence a H o resultado dessa operação aí? Vamos ver, né? Isso aqui foi um exemplo, dentre os vários exemplos que nós vimos de grupo, né? Isso aqui foi um dos exemplos. Obviamente, né, que o elemento neutro desse grupo é o par de coordenadas 0, 0, né? Esse cara aqui é o elemento neutro. E o par de coordenadas menos x e menos y, obviamente ele é o simétrico, né? Do par de coordenadas x e y. Né? O par de coordenadas menos x menos y é simétrico do par de coordenadas x e y. E o neutro é o par 0, 0, obviamente, né? Dá pra ver, a gente viu isso aqui, tá? Aí vamos verificar se essa conta aqui ainda... Vamos fazer, eu coloquei uma interrogação, não sei. E se fizer e cumprir o teste, eu posso concluir que é subgrupo. Então vamos somar aqui esses dois pares, né? Par de coordenadas x, y com o simétrico do par de coordenadas zw vai ser igual a quê? Vai ser o par de coordenadas x, y somado, o simétrico do par de coordenadas zw é o par de coordenadas menos z menos w. Então, quando eu somo, conforme a definição da soma nesse grupo, vai ser x, par de coordenadas x menos y, somo coordenada a coordenada, né? E x menos y não, perdão. X menos z, né? Primeira coordenada com primeira coordenada e segunda com segunda. Y menos w. Tá? Só que faltou uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só baixar isso aqui. Tá certo que a gente fez, tá? Vou só colocar mais uma informação aqui. Tá? Deixa eu jogar isso aqui mais para baixo. Um outro exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Beleza. Ora, se esses dois pares são elementos de H, então, o que eu sei? Eu sei que o y é igual a 2x e o w é igual a 2z, né? Certo? Porque para estar em H tem que acontecer isso. A segunda coordenada é o dobro da primeira. Né? Então, fazendo essa substituição aqui, pessoal, né? Essa conta que a gente está fazendo vai ficar o quê? Vai ficar x menos z, primeira coordenada. O y é igual a 2x, né? Então, vou substituir y por 2x. Menos o w é igual a 2 vezes z. Então, fica esse par. Colocando 2 em evidência, fica x menos z na primeira coordenada, 2 vezes x menos z. Então, o que a gente observa? A gente observa que a segunda coordenada é o dobro da primeira, ó, 2 vezes x menos z. A primeira coordenada é x menos z, a segunda é o dobro dela. Portanto, o resultado dessa operação aqui pertence a H. Então, ó, H é um subconjunto não vazio de R2, do grupo R2 com essa operação, né? E a gente pegou dois elementos, operamos um com o simétrico do outro, chegamos à conclusão que o resultado ainda está no conjunto H. Logo, pelo teste de subgrupo, conclusão, pelo teste, né, concluímos que H é um subgrupo de R2. Tá? Então, esse teste ele é muito útil, tá, pessoal? Então, agora vocês não precisam ficar verificando que o H com a operação do grupo é um grupo, todos os axiomas, não. Vocês simplesmente verificam, fazem essas verificações aqui, se valerem, já conclui diretamente que é um subgrupo. A pergunta que eu faço para vocês agora. Esse par aqui, ó, o NZ com a soma, eu posso afirmar que ele é um subgrupo dos inteiros com a soma? Lembrando quem é o conjunto NZ, né? Para quem não lembra, o conjunto NZ é formado pelos múltiplos de N, né? Então, pelos números da forma NQ, onde Q pertence a Z. São os múltiplos de N, né?
É que é esse conjunto aqui, né? É o 0, mais ou menos n, mais ou menos 2n, etc. Tá? Mais ou menos 3n, deixa eu colocar mais um aqui. Mais ou menos 3n, etc. Aí a pergunta é, esse par, eu posso afirmar que ele é um subgrupo de Z, com a soma, né? Considerando Z um grupo com a soma? O que vocês acham, pessoal? Tentem mostrar aí fazendo teste de subgrupo. Primeiro vê que esse cara aqui é um subconjunto não vazio de Z, mostra que tem pelo menos um elemento. Depois vocês pegam dois elementos aqui dele e faz, no caso é a soma, né? E soma um com o simétrico do outro. E verifiquem se o resultado ainda vai estar dentro do conjunto. Pensem aí, vamos lá. Escrevam aí. E aí? Já, pessoal? E aí, é subgrupo? Primeira coisa, NZ é diferente de vazio, né? Óbvio. Porque, por exemplo, o zero, que é n vezes zero, pertence a NZ, né? E, obviamente, né, NZ é um subconjunto de Z, né? Então, para eu concluir que ele é um subgrupo, eu preciso fazer essa segunda parte aqui do teste, né? Pego dois elementos de NZ, vou pegar aqui x e y pertencentes a NZ. E eu vou verificar se um operado com o simétrico do outro ainda pertence a NZ. Tá? Ora, se x e y pertencem a NZ, então eles são múltiplos de n, ou seja, o x é igual a n vezes q para algum q, e y é igual a n vezes t, né? Para alguns q e t inteiros, tá? Aí eu vou operar um com o simétrico do outro, então eu vou operar x com o simétrico de y, que no caso é grupo aditivo, é menos y, né? Então isso vai ser igual a nq menos nt. Colocando n em evidência, fica n vezes q menos t. Ou seja, x menos y é um múltiplo de n, né? Ele é n vezes o inteiro q menos t. Portanto, x menos y pertence a
NZ. E assim, né, conclusão pelo teste de subgrupo, o NZ é um subgrupo de Z. Considerando, obviamente, o grupo aditivo, né? Tá? Ainda tem um detalhe aqui, perdão, pessoal, deixa eu só arrumar aqui, ó. O N ele é maior ou igual a zero, tá? Então aqui não entra o menos não, tá? Perdão. Tá, é só o N, Não, professor, 2N. ele pode entrar sim. O menos N por causa que se o Q Verdade, verdade. Tem razão. pertence aos inteiros. É verdade. O N que é maior ou igual a zero, né? O Q em qualquer inteiro. Tem razão. Obrigado, Eduardo. Na verdade estava certo, né? Eu fui mexendo, não sei o que. Eu achava que. Enfim, tá certo. Aí, professor, é tipo assim, ó, nesse finalzinho, pra completar, a gente só colocaria o Q menos T pertence aos inteiros, né? Só Pode colocar pra um fins. aqui embaixo, né? Só pra fins artísticos, né? Destaca que isso aqui que pertence. Isso, exatamente. Logo, NZ é um subgrupo de Z. Só ajeitar aqui. Pronto. Certo? Então, observem que é bem útil, né, esse teste de subgrupo, né? Bem interessante. Tá, só que existe um outro teste também que eu coloquei aqui como teste de subgrupo alternativo, que ele também é importante, tá? Algumas vezes a gente utiliza ele, tá? Para mostrar que um dado subconjunto de um grupo é um subgrupo, tá? O que diz como é que é esse teste de subgrupo alternativo? Seguinte, o subconjunto não vazio H do grupo G é um subgrupo se somente se as seguintes condições são válidas. Primeiro, A estrela B pertence a H para todos A e B pertencente a H, ou seja, vale o fechamento da operação estrela do grupo no conjunto H. Segundo, se B pertence a H, então B', né, que é o simétrico de B, pertence a H. Então, se eu tenho um subconjunto não vazio de um grupo, né, eu quero saber se ele é subgrupo, eu posso fazer esse teste também. Eu verifico primeiro se H é fechado com relação à operação estrela, ou seja, se vale fechamento, tá? E segundo, eu verifico que se eu tomar um elemento genérico desse subconjunto de H, eu tenho que mostrar que o simétrico também está em H. Se essas duas coisas acontecerem, eu posso concluir que H é um subgrupo. E vice-versa, né? Vale a recíproca. Se H for um subgrupo, isso aqui vai acontecer, obviamente, né? Tá? Vamos demonstrar esse teste. Então, primeira a ida é bem fácil, né? Na ida, a gente vai supor que H é um subgrupo de G, tá? A gente vai supor isso aí. E vamos mostrar que essas duas coisas acontecem. Ora, obviamente que se eu tomar A e B pertencentes a H, como eu estou supondo que ele é um subgrupo, né? Supondo que H é um subgrupo de G, vale o fechamento pela definição de subgrupo, né? Ou seja, A estrela B pertence a H. Ou seja, vale 1, né? Analogamente, né? Da mesma forma, se o B pertence a H, como H é um subgrupo de G, ele é um grupo, né? Com operação estrela, né? Portanto, sempre que um elemento de um grupo pertence, né? Eu tenho um elemento de um grupo, o seu simétrico vai, o B' pertence a H. Portanto, vale a ida. Agora a volta. Vamos ver a volta. Na volta, a gente vai supor que essas duas condições são válidas e temos que mostrar que H é um subgrupo, tá? De G. Ora, eu já tenho por hipótese que H é um subconjunto não vazio de G, né? H é diferente de vazio. H é diferente de vazio. E H é um subconjunto de G. Aí eu vou supor que essas duas coisas são válidas, eu tenho que mostrar que é um subgrupo. Ora, já
por hipótese aqui, eu já estou supondo que vale fechamento, né? Temos que vale fechamento, né? Que vale fechamento. Da operação estrela, né? Operação estrela em H. Por 1, né? Que eu estou supondo já. Por 1. Estou supondo isso. E aí eu preciso verificar se ele com a operação do grupo é um grupo, né? Se H com a operação estrela é um grupo. Né? Como H é um subconjunto de G, vale a associatividade, né? Vale a associatividade da operação estrela, pois H é um subconjunto de G. Se vale em G, vale em H, né? Todo elemento de H é um elemento de G, né? Que mais? Além disso, o que a gente tem também? Por 2, temos que, se B pertence a H, então seu simétrico, o B' pertence a H. E por 1, né, pelo fechamento, o B, como os dois elementos, o B e o B' são de H, um operado com o outro, pertence a H, né? Então B, estrela B', que é o neutro, né, porque a gente está no grupo G, pertence a H. Né? E além disso, quando eu faço A estrela E, isso aqui vai ser igual a E estrela A, que vai ser igual ao A, né? Porque o E é o neutro do grupo, né? Ele pertence a H. O A, se o A é um elemento de H, né? Ele obviamente é um elemento de G. E como é o neutro de G, vale a regra do elemento neutro, né? Isso aqui, tá? Para todo A pertencente a H. Então vale a associatividade, existe o neutro, né? Por 2, se B pertence a H, então, seu simétrico, que eu estou supondo já aqui por 2, ó. Então, B' pertence a H. E, obviamente, como B e B' são elementos de H, são elementos de G, e quando eu faço B estrela B', aqui, obviamente, é igual a B' estrela B, né? Porque eu tenho que estar no grupo G igual ao neutro. Logo, H com a operação do grupo é grupo. E, portanto, concluímos que H é um subgrupo de G. Tá? Então, esse aqui é um teste alternativo, tá, pessoal? A gente pode usar o teste anterior e esse aqui. Vamos ver um exemplo, né, da aplicação desse teste aqui alternativo, aqui, bem útil. Vocês lembram do grupo alternado a N, né, que eu falei em uma das aulas passadas, uma aula anterior, não lembro qual. O grupo alternado a N é formado pelas permutações pares de Sn, né? Eu estou fazendo a seguinte pergunta aqui. O grupo alternado a N, será que ele é um subgrupo do grupo simétrico Sn? Sim, né? Porque a gente já sabe que ele é um grupo, né? A gente já sabe que ele é um grupo dentro de um grupo maior, né? Então ele, pela definição, já é, né? Já é um subgrupo, né? Sim. Tá? Mas a gente poderia verificar pelo teste alternativo, né? Por quê? Porque a gente sabe que se F pertence a N, primeiro, se eu tenho FG pertencentes a N, então FG são permutações pares, né? São permutações pares de Sn, né?
E a gente viu, né, que quando a gente compõe as F bola G, quando eu componho duas permutações pares, o resultado é uma permutação par. F bola G pertence ainda a N. Então vale o fechamento, né? Além disso, que se o F pertence a N, F é uma permutação par, né? E a gente sabe também que F menos 1 também é uma permutação par. Se F é uma permutação par, a inversa é uma permutação par. A gente viu isso. Logo, podemos concluir, né, por esse teste alternativo, né, que o AN, o grupo alternado, o conjunto AN, né, com a operação de SN é um subgrupo. Né? Tá? Beleza, pessoal? Esse teorema aqui é bem interessante. Deixa eu só ver se vocês estão aí, então, né? Esse teorema aqui é bem interessante, bem útil também, tá, pessoal? É um caso particular quando a gente tem um subconjunto finito, tá? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Seja G um grupo, com operação estrela. E H um subgrupo, um subconjunto finito e não vazio de G. Então H, pessoal, é um subconjunto de G finito não vazio. Se o H, o teorema diz o seguinte, que se o H for fechado em relação à operação do grupo, a gente já pode concluir que H é um subgrupo de G. Então vamos lá. Eu tenho um subconjunto finito não vazio de G. Se eu verificar que a operação do grupo é fechada em H, eu já posso concluir diretamente que H é um subgrupo de G. Isso só vale para conjunto finito, tá? Subconjunto finito de G, não vazio, óbvio. Tá? A demonstração desse teorema eu vou deixar como exercício, tá? Vocês vão ver em algum livro, vão tentar fazer, vou deixar para vocês tentarem, tá? Vai ficar como exercício. Mas vamos ver um exemplo de uma aplicação, ó, desse. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa pergunta aqui. Será que esse conjunto aqui, não vazio, formado pelos números menos 1 e 1, com produto, né, um subconjunto com operação do grupo, ele é um subgrupo desse grupo aqui, pessoal? A gente viu que isso aqui é um grupo, né? Foi um dos exemplos de grupos que a gente viu, né? Aqui é o conjunto formado pelo menos 1, 1, menos I, e aqui é o número complexo I, tá? A gente sabe que esse conjunto com o produto é um grupo, a gente fez a tábua dele, eu quero saber se isso aqui é um subgrupo. Como esse conjunto ele é finito, ó, formado por dois elementos, menos 1 e 1, para eu verificar que ele é subgrupo, basta eu verificar se ele é fechado com relação ao produto, que é a operação do grupo, né? Ora, a gente faz a tábua aqui rapidinho, simples, né? É o produto, 1 menos 1, 1 menos 1. 1 vezes 1, 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes menos 1 é 1. Notem que o resultado sempre cai dentro do conjunto. Quando eu pego dois elementos daqui, o resultado sempre cai aqui. Portanto, sim. Né? Pois, conforme a tábua que a gente acabou de fazer, o produto é fechado. Né? O produto é fechado em conjunto, né? Menos 1, 1, formado pelos elementos menos 1 e 1. Agora eu quero que vocês verifiquem se esse subconjunto aqui de Z8, lembrando quem é o Z8, né? O grupo aditivo Z8. Sabe que Z8 com a soma é um grupo, formado pelo 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra, 6 barra e 7 barra. Eu quero saber se esse subconjunto aqui, formado pelo 0 barra, 2 barra, 4 barra e 6 barra, se ele é um subgrupo de Z8. Z8 com a soma é um grupo. Quero saber se é um subgrupo. Verifiquem aí e me respondam. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês pensarem, tá? Usem o teorema. Notem que isso aqui é um subconjunto finito de Z8. Dá para vocês usarem esse teorema aqui que vocês vão verificar se a operação é fechada, tá? Tentem aí.
precisando saber da aplicação do ensino básico, prefiro cancelar logo lá. E aí, pessoal, é subgrupo ou não? O que vocês acham? Ó, a gente pode fazer uma tábua. Como o subconjunto é finito, né? A gente faz uma tábua aqui rapidinho com a soma. Vamos lá. 0 barra mais 0 barra é 0 barra, 0 barra mais 2 barra é 2 barra. Aqui vai ficar 4 barra, aqui 6 barra. Aqui fica 2 barra, 4 barra, 6 barra, 0 barra, né? 6 barra mais 2 barra, 0 barra. É 8 barra que é o 0 barra. Aqui fica 4 barra, aqui fica 6 barra, né? Aqui fica 8 barra, que é o 0 barra, e aqui fica 6 e 4, 10 barra, que é o 2 barra. Aqui fica 6 barra, aqui fica 0 barra, porque é 8 barra, né? 2 barra, 10 barra igual a 2 barra, e 12 barra, que é 4 barra. Então, notem que o resultado, ó, 0 barra, 2 barra, 4 barra e 6 barra, eles aparecem aqui, né? Somente esses elementos que estão no próprio conjunto, né? Chamando aqui se eu chamasse de H aqui, né? Portanto, esse conjunto H ele é fechado com a operação soma, né, de classes, né? Lembrando que o nosso universo aqui é o Z8. Portanto, sim, né? É um subgrupo, né? Pois a operação conforme a tábua, né? É fechada. Ok? Usei o teorema aqui, tá, pessoal? Isso aqui foi, na verdade, foi atividade 9, né? Atividade passada. Tá, vou mostrar mais esse teoreminha aqui. O resto eu vou falar na próxima aula. Olha que legal aqui, pessoal. O que diz esse teorema? Se H e K são subgrupos de um grupo G, então H interseção K também é um subgrupo de G. Ou seja, resumindo o que diz o teorema, a interseção de subgrupos é um subgrupo, né? Vou colocar aqui entre aspas. A interseção de subgrupos é um subgrupo. Ok? Vamos provar, né? Então, nossa hipótese é que H e K são subgrupos do grupo G. Se eles são subgrupos do grupo G, então eles são subconjuntos não vazios, né, de G, e a gente sabe que pelo menos o elemento neutro, né, vai pertencer a cada um desses subconjuntos, tanto H quanto K, né, porque estou supondo que eles são subgrupos. Né? Então, o E pertence a H, o elemento neutro do grupo G pertence a H, e o E também pertence ao subgrupo K. Ora, se o E pertence a H e pertence a K, então ele pertence à interseção. E pertence a H, interseção K, e isso implica que o H interseção K é diferente de vazio. Né? E claro, né, que H interseção K é um subconjunto de G. Né? Tá? Obviamente, H interseção K é um subconjunto de G. Tá?
Agora eu vou usar aqui o teste de subgrupo, né? Eu vou pegar dois elementos genéricos de H interseção K. Eu quero mostrar que H interseção K é subgrupo. Então, vou pegar aqui, sejam X e Y pertencentes a H interseção K. Né? Aí o teste de subgrupo, vou colocar aqui no cantinho. Você tem X e Y pertencente a H, você tem X estrela Y' pertencente a H, para todo X e Y pertencente a H, então H é subgrupo de G. E é isso que eu vou fazer, peguei X e Y elementos aqui desse conjunto, que eu quero provar que é subgrupo, H interseção K, e vou operar um com simétrico do outro. Vou verificar se ainda pertence à interseção. Ora, se o X e o Y pertencem a H interseção K, pela definição de interseção, né, de conjuntos, o X e o Y pertencem a H, e o X e o Y pertencem a K. Tá? Ora, se o X e o Y pertencem a H e a K, como H e K são subgrupos de G, vale, né, que é verdade que um operado com simétrico do outro, ou seja, X estrela Y', pertence a H, e também o K é subgrupo, e X, então X estrela Y' também pertence a K. Ora, se o X estrela Y' pertence a H e a K, então ele pertence à interseção. Então, X estrela Y' pertence a H interseção K. Então, se a gente pegar dois elementos da interseção, um operado com simétrico do outro ainda está na interseção. Logo, pelo teste de subgrupo, né, pelo teste de subgrupo, temos que a interseção, né, H interseção K, é um subgrupo de G. Provamos então, pessoal, que a interseção de subgrupos ainda é um subgrupo, tá? Aí vocês podem me perguntar, e a união, professor, a união de subgrupos é um subgrupo? Será que isso acontece? Não. A interseção sim, mas a união não. Vamos ver aqui um exemplo. Estamos aqui no conjunto Z6, né, das classes residuais módulo 6. 0 barra, os elementos são 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra e 5 barra. Aí eu peguei dois subgrupos, tá? Isso aqui são subgrupos, tá? H e K são subgrupos de Z6, do grupo aditivo Z6, né? Com a soma aqui, vou colocar, tá? Fácil ver isso, né? Será que a união é um subgrupo? Vamos ver, me digam o que é H união K. Que conjunto vai ser esse, pessoal? Quem são os elementos desse conjunto? Me falem aí. 0 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra. Isso. Esse é H união K. Será que ele é subgrupo? O que eu observo? Olha só, o 2 barra e o 3 barra pertencem à união, H união K. Só que quando eu somo o 2 barra com o 3 barra, o resultado vai dar o quê? Vai dar o 5 barra. E o 5 barra não pertence, exatamente, não pertence à união. Logo, o H união K não é subgrupo. Não é subgrupo de G. A interseção de subgrupos ainda é o subgrupo. Mas a união não. Nem sempre. Pode ser, obviamente. Em alguns casos, vai ser, a união pode ser subgrupo. Mas, em geral, não. Né? Matemática, para uma coisa ser verdadeira, né? Tem que valer para todos, né? Eu peguei um caso que fura, exibi um exemplo que fura, então não é. Não é verdade. Não, né? Que não. Tá certo, pessoal? Ok, isso aqui eu vou deixar para falar na quarta-feira. Então era isso, pessoal, que eu queria falar hoje. Muito obrigado aí pela presença de vocês, participação aí. Quarta-feira a gente continua, tá? Ok. Boa noite a todos aí, pessoal. Obrigadão. Não se preocupe, algumas atividades eu não corrigi, tá? Eu estou atrasado na correção, mas eu vou corrigir aí, fiquem tranquilos.